Fala galera, vamos iniciar mais uma aulinha de geometria plana aí. E o assunto de hoje é pontos notáveis de um triângulo, tá? Um assuntozinho tranquilo de estudar, tá? Ele vem logo depois de congruência, então é importante que vocês tenham assistido a aula de congruência, porque algumas das propriedades que esses pontos trazem, elas são espelhadas, elas são inspiradas lá em congruência, tá ok? Então, para começar, o nosso primeiro ponto notável é o baricentro. O baricentro é o encontro das três medianas de um triângulo, tá? E eu preparei aqui uma ilustraçãozinha no GeoGebra para tentar ficar mais visível, mais claro a construção do baricentro. E o baricentro é o seguinte, ó. Quando a gente traça as três medianas, relembrando que é uma mediana, é um segmento que parte do vértice ao lado oposto do triângulo, dividindo esse lado ao meio, um ponto médio aqui, né? Então, quando eu traço as três medianas, olha o que acontece. Essas três medianas se encontram num ponto. Esse ponto é chamado de baricentro, G aqui, tá? E uma primeira curiosidade importante é que, independente da posição que eu construa esse triângulo, seja ele acutângulo, obtusângulo ou retângulo, esse baricentro sempre vai estar no interior do triângulo, beleza? Então percebam isso aí, ó. Independente da posição que a gente coloca esse triângulo, o baricentro sempre está no interior. E quais são as características, quais são as propriedades que o baricentro reserva para a gente? Vê. Primeira propriedade interessante é o seguinte: percebe que as três medianas, sim, as três medianas do triângulo dividem esse triângulo em 6 triângulos menores, que não são necessariamente congruentes, são triângulos diferentes, mas que têm uma característica: os 6 triângulos têm a mesma área, beleza? Então não esquece disso, tá? As medianas de um triângulo dividem o triângulo em 6 triângulos menores que têm as mesmas áreas. Agora cuidado, eles não são iguais em formato, eles têm a mesma área. Para provar isso aí, a gente vai fazer aqui rapidinho no quadro, uma demonstração, que eu acho que todos vão entender direitinho e vão aceitar bem. Ó, já fiz um esboço aí de um triângulo e tracei as medianas, beleza? Aí eu queria primeiro que vocês notassem o seguinte, que olha para esses dois triângulos aqui de baixo. Como isso aqui é mediana, ponto médio, então esse segmento é igual a esse. Se eu chamo esses caras de base desses triângulos menores, então os dois têm a mesma base. E como o vértice é o mesmo, eles também têm a mesma altura. Então isso é claro para todo mundo que a área desses dois triângulos são iguais, porque tem a mesma base e a mesma altura. Então eu chamo aqui de área x e área x. Beleza? Se tu fizer isso com esses dois triângulos, o raciocínio é o mesmo. Mesma base, mesma altura. Então eu vou chamar de área y e área y. Fazer a mesma coisa com esse aqui, mesma base e mesma altura, então aqui vai ser uma área Z e área Z. Então a gente já consegue ver claramente a igualdade dos pares de triângulo, esse com esse com esse e esse aqui com esse. Beleza? Agora, como chegar à conclusão que esses triângulos são todos iguais em área? Lembra que essas letrinhas que eu estou colocando aqui estão representando a área desses triângulos, tá? Então, vê. Vamos pensar nesse triângulo aqui, ó. Esse. Beleza? Esse triângulo que eu fiz de vermelho aqui tem a mesma área desse outro, pelo mesmo motivo. A base aqui é a mesma, bases iguais, e o vértice é comum, então a mesma altura. Isso quer dizer que a área desse triângulo de cá, que vai ser 2z mais 1x, é igual à área desse triângulo de lá, que vai ser 2y mais 1x. Beleza? Mas x de um lado e x do outro somado eu posso cancelar. Então sobra aqui 2z é igual a 2y, logo z é igual a y. Então agora eu já sei que esse triângulo é igual a esse triângulo é igual a esse, igual em área, tá? Cuidado. Se a gente fizer agora, usar o mesmo raciocínio aqui, ó,
pegando esse triângulo aqui agora e comparando com esse, porque os dois vão ter a mesma base, ponto médio, né, mesma base e mesma altura, então a área desse triângulo é igual à área desse triângulo. Ou seja, a gente tem aqui que 2e mais 1y é igual a 2x mais 1y. Y do lado cancela y do outro, então sobra que 2z é igual a 2x, daí z é igual a x. Como z é igual a y e z é igual a x, transitividade, x é igual a y. Ou seja, as três coisas, as três regiões têm a mesma área, beleza? Então, primeira propriedade importante aí do baricentro, que é as medianas dividem o triângulo em 6 triângulos de mesma área, beleza? Vamos continuar aí. Uma outra propriedade que está aqui no slide é o seguinte: esse ponto G, ele está localizado sobre a sua mediana numa proporção de 2/3 para o vértice e 1/3 para o ponto médio. Entende isso? Deixa eu voltar lá no GeoGebra. O que essa propriedade está dizendo é o seguinte: vamos analisar essa mediana aqui, ó, que parte de B e vai até o ponto P. Essa propriedade 2 aí está dizendo que a distância daqui para cá é o dobro da distância daqui para cá. Ou seja, essa distância aqui é 2/3 da mediana e aqui é 1/3 da mediana. Beleza? É uma propriedadezinha também fácil de provar, usando o mesmo raciocínio que a gente usou para provar que as áreas são iguais. Beleza? Vou mostrar a vocês rapidinho como é que faz isso. Deixa eu abrir novamente aqui o quadro. Então, aproveitando aqui o mesmo desenho, eu vou pegar agora essa parte aqui do desenho. Só essa parte aqui. Vou redesenhar aqui, ó. Aqui está o ponto que contém a mediana. Aqui está o baricentro, beleza? Ele vai para o vértice e vai para o ponto médio aqui, né? Esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui. Aqui é o ponto G, beleza? Aqui a gente chamou de Z. Aqui é Z também. E aqui é Y, mas a gente já provou que aqui também é Z, porque as três letrinhas são iguais. Tá bom? Então, o que é que a gente quer provar com isso? Vou chamar aqui de A e aqui de B. Eu quero provar que AG é o dobro de GB. Beleza? Então, vamos fazer por área também. Como seria a área desse triângulo aqui? Seria base, que é AG, vezes a altura, que é H, sobre 2. Deixa eu fazer contra cor, talvez o vermelho não esteja legal aí, né? Isso vai dar o quê? 2 vezes o valor de Z. Agora vamos fazer a área nesse triângulo aqui. A área desse triângulo seria o quê, gente? Seria GB vezes o mesmo H sobre 2. Isso daria um Z só, que é esse Z aqui. Beleza? Se eu passo esse 2 para cá multiplicando, eu vou ter que GB, deixa eu ficar apertadinho, GB vezes H é igual a 2Z. Tá bom? Aí eu vou pegar essa expressão e vou substituir aqui, ó. No lugar do 2Z, eu vou colocar GB vezes H. Então eu vou ter AG vezes H sobre 2 é igual a, no lugar de 2Z, ó, GB vezes H. Beleza? O H é o mesmo, então posso cancelar nos dois lados.
E a gente conclui o que com isso? Que AG é igual a 2 vezes GB. Como a gente queria. AG é o dobro de GB. Beleza? Então, mais uma propriedade bacana aí do baricentro. Tranquilo? Vamos continuar. O próximo ponto notável que eu separei para vocês aqui é o incentro. E o que é o incentro? O incentro é o encontro das bissetrizes de um triângulo, tá? Vamos voltar lá no GeoGebra, a gente vê a ilustração para o incentro. Então, vê, primeiro eu queria que a gente lembrasse da aula de congruência. Qual é a característica da bissetriz, tá? Então, por exemplo, vamos pegar essa bissetriz aqui que parte do ângulo A. Essa bissetriz, ela divide esse ângulo ao meio, mas a gente viu também na aula de congruência que essa bissetriz é um lugar geométrico dos pontos equidistantes do lado do ângulo, ou seja, qualquer ponto que eu pegar aqui está à mesma distância desse lado e desse lado, beleza? A mesma coisa se eu pegar a bissetriz que divide o ângulo C, qualquer ponto aqui em cima vai estar equidistante desse lado e desse lado. E analogamente, a bissetriz do ângulo B vai estar à mesma distância desse lado e desse lado. Beleza? Em especial, se eu pegar esse ponto I aqui, tá? Esse ponto I, ele está equidistante dos três lados, porque ele está sobre as três bissetrizes. Então, ele está acumulando as características das três bissetrizes, beleza? Pensando assim, como esse ponto está equidistante de todos os lados, eu posso construir um círculo interno. Porque se a distância é igual, então essa distância é o raio. Se eu tenho 3 raios aqui marcados, eu tenho 3 pontos. E com 3 pontos eu consigo determinar um círculo. Beleza? Então tá aí, ó. O que é o incentro? É o centro do círculo inscrito no triângulo. Esse centro sempre vai estar interior ao triângulo. O incentro sempre está no interior do triângulo. Em qualquer posição que a gente colocar, ó, sempre consigo construir um círculo interno ao triângulo. Beleza? E a principal característica é essa. O incentro, ele é sempre equidistante de todos os lados do triângulo, de todos os lados, tá? Incentro, todos os lados. E outra coisa, esse raio aí do círculo inscrito também pode ser chamado de in-raio. Alguns autores, algumas questões chamam isso de in-raio, que é o raio do círculo inscrito no triângulo. Ou seja, é o incentro. Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre o incentro. Não, é isso mesmo. Deixa eu parar aqui a animação e voltar para a sequência aqui. Vamos lá. O próximo ponto notável é o circuncentro. Então vamos lá. Para entender o circuncentro, a gente precisa lembrar também de um fato lá da aula de congruência, que é a mediatriz. O que é a mediatriz, gente? A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos lados de um segmento, dos vértices de um segmento, digamos assim. Para ficar mais claro, deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Vamos lá, GeoGebra está aqui. Ó, suponha aqui novamente um triângulo ABC. Então, o que seria a mediatriz de AC? A mediatriz de AC seria uma reta perpendicular ao segmento AC, tá? Passando pelo ponto médio. E por passar pelo ponto médio, a gente viu lá na aula de congruência que qualquer ponto sobre a mediatriz vai estar equidistante dos dois vértices do triângulo, ou das extremidades do segmento, como eu falei lá. Beleza? Deixa eu construir aqui. Então, vejam bem. Essa é a mediatriz do segmento AC. Essa mediatriz está perpendicular a AC, passando pelo ponto médio, tá? Então, qualquer ponto que eu pegar na mediatriz, pela aula de congruência a gente viu isso, ele vai estar equidistante de A e equidistante de
C. Equidistante de A e C, a mesma distância, beleza? Então, essa é a mediatriz do segmento CB e essa é a mediatriz do segmento AB, acumulando as mesmas características. Qualquer ponto que eu pegue sobre a mediatriz é equidistante das duas extremidades do segmento, tá bom? A diferença agora é o seguinte: essa mediatriz ela pode estar interna, esse circuncentro ele pode estar interno, externo ou sobre um dos lados, tá bom? Para a gente entender isso, vamos logo fazer o seguinte: vamos entender qual é a característica do circuncentro. Como esse pontinho aqui está equidistante dos vértices agora, se está na mesma distância dos vértices, eu posso fazer novamente uma circunferência, tomando como essa distância sendo o raio. Tá? Então, o que acontece? O círculo agora passa a estar exterior. É uma circunferência circunscrita ao triângulo, beleza? E essa distância do circuncentro às extremidades é o circunraio, tranquilo? Então, como eu estava falando antes, olha o que acontece. Esse circuncentro pode estar na região interna, ou pode estar na região externa, ou sobre o lado. E para analisar isso, vou parar aqui, ó. Vê. Quando eu olho para o triângulo nessa posição, então percebe o seguinte, ó, que esse ângulo aqui é um ângulo agudo. Como a gente sabe disso? Porque se eu traçar o diâmetro aqui, isso é o círculo do centro, ó, o centro do círculo. Se eu traçar um diâmetro aqui, tá? A gente percebe que essa corda está pós-diâmetro. Então, esse arco aqui é um arco menor do que 180, porque o diâmetro vai dividir ao meio, seria 180. Beleza? Então, considerando isso, como esse ângulo é menor do que 180, esse ângulo aqui, que é um ângulo inscrito, é menor do que 90. Então, a gente conclui o quê? Que quando o triângulo é acutângulo, ou seja, formado por ângulos agudos, o circuncentro está no interior do triângulo, beleza? Se a gente fizer o seguinte agora, ó, vou descer aqui, vamos lá, pronto, coincidir. Olha o que aconteceu. O que a gente pode afirmar em relação a esse ângulo aqui? O lado do triângulo está sobre o diâmetro do círculo, ou seja, esse arco é um arco de 180 graus, então esse ângulo inscrito aqui é metade, 90 graus. Ou seja, quando o triângulo é retângulo, o circuncentro está sobre a hipotenusa. Beleza? Sobre a hipotenusa e divide a hipotenusa ao meio, né, pelo fato de ser mediatriz, tá? Tranquilo? Se eu continuar mexendo com o meu triângulo aqui, então olha só, o centro do círculo está aqui fora. Isso quer dizer que se eu traçar o diâmetro aqui, ó, esse arco que vai de A até C vai ser maior do que o diâmetro, o arco formado pelo diâmetro, que seria 180 graus, ou seja, o arco AC é maior que 180. Se ele é maior que 180, isso quer dizer que esse ângulo aqui é maior que 90. Conclusão, que o circuncentro vai estar no exterior do triângulo quando esse triângulo for obtusângulo, tá? Quando ele tiver um ângulo maior que 90 graus. Beleza? Tá claro aí, gente? Então vamos continuar aqui para finalizar a nossa aula. O último ponto notável é o ortocentro, com tantas propriedades quanto os outros pontos, tá? Apenas sua definição, que o ortocentro é o encontro das alturas, beleza? Esse ortocentro pode ser interior, quando ele for acutângulo, pode ser sobre o vértice que forma o ângulo reto, quando ele é retângulo, e pode ser exterior, quando ele é obtusângulo. No mais, o ortocentro não tem nenhuma daquelas propriedades que a gente provou lá, por exemplo, no baricentro. Tranquilo? Então, espero estar ajudando vocês aí com essas videoaulas e bons estudos e forte abraço a todos. Obrigado.